Olá, tudo bem? Eu me chamo Flávio Lamendo, estou aqui com meu querido companheiro Muzel, atrás das câmeras, e começa agora mais um Sobre Fotografia. Antes de começar, um aviso muito importante. Esta série não é para profissionais de fotografia, essa série é para amadores que desejam aprender um pouquinho mais e saber mais das coisas, ou como fotografar no modo manual, por exemplo. Mas, se você é profissional e quiser se divertir, venha conosco! Passou o carnaval, como vocês puderam perceber pela bagunça aí na rua de todo mundo. E aí o Muzel trabalha pra caramba e tal, eu me diverti a beça. E aí o que aconteceu? Não fizemos os vídeos como vocês perceberam. Vamos voltar agora e a princípio a ideia é fazer a cada terça-feira da semana um vídeo novo sobre fotografia. Mágico, não é mesmo? O episódio de hoje... Episódio, né? É episódio. O episódio de hoje seria sobre white balance, mas eu não estudei tudo que eu deveria sobre o white balance. Eu poderia fazer agora um vídeo para vocês, mas ele ia ficar muito raso. E aí acho que a gente pode aproveitar muito mais se a gente parar para dar uma lida e poder passar para vocês o melhor material possível. Íamos mudar de ideia então e fazer sobre composição, só que eu esqueci de trazer a minha câmera. Olha só como é que são as coisas da vida, não é mesmo? Então, e aí o que vamos fazer? Recapitular tudo que aprendemos para reforçar e daí sim partir para o white balance, que é o vídeo da próxima terça-feira. Recapitular o quê? Se vocês têm acompanhado a série até aqui, eu já falei sobre lentes, já falei sobre obturador, diafragma e ISO. E a última foi sobre o fotômetro, que é basicamente o cara que comanda essa galera aí, esse petit comitê do obturador, diafragma e ISO. Muito bem. O cara tinha caído ali. Muito bem. Para recapitular, vamos começar por onde? Hein, Muzel? A gente começa por lente. Lente? Lente? Porque de repente na lente é melhor falar depois do diafragma para fazer sentido? Não. Porque eu vou falar do diafragma, da lente. E aí eu vou lá, entendeu? Entendi. Mas você perguntou o que eu acho melhor. E eu respondi. Falou de lente. Bom. Ok, então, vamos começar pela lente. Quando você compra a sua câmera com lentes intercambiáveis, que é a câmera que a lente sai e ela tem um modo manual, porque tem câmeras que não trocam a lente que tem um modo manual, tipo a Nex ou sei lá, eu já vi câmeras que tem um modo, são, sei lá, Coolpix, essas câmerazinhas compactas que tem um modo manual, mas é um modo manual muito difícil de usar, que você precisa apertar, sei lá, 6 botões, você tem 5 dedos nas mãos. 1, 2, 3, 4, 5 na mão esquerda, 1, 2, 3, 4, 5 na mão direita. Então é muito difícil de usar. O modo manual das câmeras mais modernas, como a partir da T2i ou da Nikon, qual que é a da Nikon, que tem a ver com a T2i? Não sabe? Não sabe, não tem problema. E tipo a T2i, a T3i, a T4i, que são câmeras já com sensor bacana, ou como a 7D, com as lentes que saem e tal, tudo mais. Enfim, quando você chega nessa lente, você depara que tem um Mzinho que você pode trocar, e você consegue fazer a mágica da fotografia e controlar o diafragma e o obturador. Ih, tava falando de lente, já tô na câmera. Caraca, Flávio, que atrapalhada, meu Deus. Tá se enrolando. Tô me enrolando. Mas eu falava de lentes. Quando você compra a câmera, era aí que eu queria chegar. Quando você compra a câmera, e é aí que eu queria chegar, a lente que vem, básica, normalmente é uma 18-55 ou é uma, sei lá, 35-70, enfim, é uma lente que vai de uma grande angular até uma teleobjetiva. Semi-tele. Semi-tele, é verdade. Não, a tele é a partir de 70, não é? Sim, a partir de 70. A partir de 70, enfim. Que é a grande angular, que é a que pega muita coisa para tele, que é a que vai lá dentro de onde você quer ir. E aí essa lente, normalmente o diafragma dela é 3.5 a 5.6, quer dizer que ela é 3.5 no 18, ou no 20, ou no 30, no 35, ou é 5.6 no 70 e por aí vai. E ela mexe automático nisso. Isso é uma lente básica, é algo que
você vai ficar limitado, e eu já falei inclusive no outro vídeo, que vale a pena às vezes você comprar, estudar um pouquinho mais antes, vendo esses vídeos, e comprar a câmera só com o corpo e comprar uma boa lente, assim, uma lente média, que no caso seria uma 50mm 1.8 ou uma 35mm 1.8 ou 2.8, que são lentes que no Brasil custam R$400. Olha aí que beleza. Então você compra uma câmera por um bom valor, sendo só o corpo, e uma lente que você bota depois, tendo ela um diafragma um pouquinho mais baixo. Essa lente é... Como essa lente. O que é essa lente? 1.8. É uma 50 1.8? É uma lente 50 1.8. Olha só que enquadramento bacana. E ele nem desfocou tanto fundo assim, porque ele está usando 2.8, correto? Sim. Correto. Esse desfoque, por exemplo, seria impossível, por exemplo, de fazer numa lente básica, porque ela já começa em 3.5. E qual que são os problemas de fotografar com uma 3.5? É uma lente mais escura, considerada assim. Então, em ambientes internos ou coisas assim, você vai precisar de um flash para poder ter mais luz para poder fotografar. E aí você vai ter que compensar no ISO. E é melhor já então falar de obturador diafragma e ISO. Tendo falado isso de lente, esse iniciozinho, vamos então agora para o obturador diafragma e ISO. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, Musiel? Você falar os tipos de lentes que existem. Muito bem, os tipos de lentes. Muito bem observado, Musiel. Muito bem observado. Lentes. Existe desde a olho de peixe. Tem alguma antes da olho de peixe? Não. Não, então. A olho de peixe, se você imaginar na sua cabeça um olho de peixe, você vai perceber que ele é mais saltadinho. Tem pessoas que têm esse olho mais saltadinho também, mas deixa pra lá. Mas não fala do Fernando Caruso. Eu não ia falar do Caruso, mas enfim. Existem outras pessoas que têm esse olho mais saltadinho, mas a lente olho de peixe, ela é um pouquinho mais para fora. O que quer dizer? Que a amplitude dela é um absurdo. Ela pega quase que 180, assim. Tem umas, inclusive, que pegam mais do que 180, não é? Não conheço. Não, mas que tem, hein? Tem? Rapaz, eu não duvidaria. Talvez nessa edição a gente diga se existe ou não uma lente que vai mais do que 180. Mas enfim, a olho de peixe, ela costuma pegar bem mais, chama Fish Eye Lens, na verdade. E aí elas são lentes, tem que a lente sai um pouquinho mais para fora, só que qual que é o problema dela? Ela começa a distorcer as laterais. As laterais ficam com vignette, ou vinheta em português que fala? Depende da lente. Depende da lente. Não, mas normalmente, se você se aproximar muito, ela começa a entortar as laterais, o que às vezes pode dar um efeito artístico bem legal, só que às vezes para um trabalho mais sério pode ficar cansativo se você usar demais. Então, vai dar umas madeiradas no cara aí. Então, enfim, é uma lente que não é comum usar sempre, porque ela pega muita coisa e distorce um pouco as laterais. A partir dessa lente, qual que é? Que lente é essa? Se eu não me engano, se eu não estou enganado, acho que a menor que tem, eu chutaria 8mm. Será? Sim, por aí. Esse sol no meu olho aqui, será que tá atrapalhando aí ou não? Não. Não? Então beleza. Uma lente olho de peixe, então é 8mm, 12, 16, por aí vai. E aí começa a entrar na grande angular, que é tipo 20, 28, 22, tem? Tem, né? Enfim, mas eu, por exemplo, tenho uma 20 1.8 e uma 28 1.8. São lentes excelentes, apesar de que a 20 ainda distorce bastante nas laterais, então eu uso bastante a 28 1.8. Eu ia falar do fator de corte, mas nem vou falar, né? Não vou falar. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre fator de corte, leia depois, porque uma 28mm... Não vou falar. Leia sobre isso, você em casa, porque eu não vou falar, eu ia me enrolar mais do que já estou me enrolando. E por aí vai, então tem desde a olho de peixe até a 5000, ou mais até, não é? E tem uma tele excelente, super famosa, eu não sei se a Nikon tem, mas eu sei que a Canon tem, ela é super famosa, que é a 70-200 2.8. Tem a Nikon? Lógico que tem, a Nikon não vai dar esse mole de não ter uma lente dessa. Que é a 70-200 2.8, que é uma tele sensacional, que... Então você consegue ter um zoom muito bom, e por ser 2.8 você tem uma capacidade de desfoque absurda. Enfim, é uma lente extremamente prática, apesar de ser uma tele que muitos profissionais usam. Se você não tem uma lente 70-200 2.8, eu diria que você não é um profissional. Será?
Você não é um profissional completo. Não, porque às vezes o cara pode fazer outras coisas, né? Mas enfim, mas é uma lente... Olha o que eu ia falar, ela é uma lente básica para os profissionais. Apesar dela não ser uma lente básica, ela é uma lente essencial para o kit de qualquer fotógrafo. É uma lente básica. E é uma lente básica no sentido sentimental da palavra. E tem as maravilhosas 35 e 50 para trabalhar, que é um primor para tirar retrato. Eu adoro, a 50mm sempre me acompanha, como vocês podem perceber, o museu também. Agora que fizemos esse en passant pelas lentes, vamos então só recapitular o que eu havia falado do obturador, diafragma e ISO. Se vocês lembram bem, eu falei que os três andam sempre de mãos dadas, porque se você mexe em um, consequentemente os outros vão ser alterados também. Não alterados no sentido que eles vão mexer automaticamente, mas sim que vai influenciar nos outros dois. O obturador, ele é a janelinha que fica atrás da lente, então ele vai desde 1/4000 avos de um segundo, que é uma velocidade rápida pra caramba, até 30 segundos de exposição. O que isso quer dizer? Que no 1/4000 a janelinha abre e fecha numa velocidade extremamente rápida, tão rápida quanto 1/4000 avos de um segundo. Eu vou tentar reproduzir agora. De novo, ó. Perceberam? Você não consegue perceber que ela abriu e fechou. Já quando a janelinha fica aberta em 30 segundos, a janelinha fica aberta a 30 segundos. Isso quer dizer que tem 30 segundos de luz entrando no seu filme, batendo no sensor e dando informações para que a foto seja feita. 30 segundos de luz é muita luz, então certamente vai ser tudo branco, a não ser que seja à noite. Mesmo assim, é muita luz entrando. É só pra vocês pensarem nisso. O obturador é a janelinha que abre e fecha para poder entrar luz. O diafragma fica na frente do obturador, dentro da lente. Ele é tipo aquelas portas de filmes de futuro, onde dentro da espaçonave, aquelas portas que abrem assim. Tem alguma... Star Wars. Star Wars. Qualquer filme de nave, as portas abrem. Não tem nenhuma porta que você entra assim. Não existe. Em nave do futuro não existe isso. Todas as portas abrem assim. Que é exatamente como o diafragma da câmera funciona. Ele tem centenas ou dezenas de abinhas que abrem e fecham de acordo com os seus desejos. Que é você que manda na máquina. E vai então desde 0.95, tem algum para baixo? Eu não conheço. Eu também não conheço. Vai desde 0.95, que são lentes caríssimas, até 22, se não me falha a memória. O que isso quer dizer? Que no 0.90, não vou falar de 0.95 porque é impensável, eu nunca fotografei, são lentes caríssimas, vou para a realidade aí de todo mundo quase, que é 1.4, 1.8. Vou falar de 1.8, que é totalmente acessível para qualquer pessoa. 1.8, que é o diafragma bem fechado, preste atenção neste fato agora, que é o diafragma bem fechado, quer dizer que vai entrar... Ai meu Deus do céu, eu ia me enrolar tudo agora já. Já estava errado. Já estava errado. O diafragma é bem aberto. Pois é. Preste atenção nesse fato importante agora. O 1.8, que é um número baixo, quer dizer que o diafragma está muito aberto. É uma conta louca, porque às vezes você pode falar, abre mais o diafragma. Aí você pode se enganar, às vezes, e subir o número. Só que não é subir um número. Se subir o número, você vai estar fechando o diafragma. Então, é uma relação que você precisa fotografar para entrar no crânio de forma automatizada, assim. Mas, só você tem em mente que... Imaginem lâminas, certo? Vê se esse exemplo vai ficar bom, hein, Musiel? Lâminas. Então tem uma lâmina aqui, lâminas, imagina lâminas, certo? Lâminas por aqui, assim. O 1.8, quando você começa a descer o diafragma, ou quando ele começa a abrir mais, as lâminas ficam mais estreitas. Vocês estão compreendendo? O que isso quer dizer? Se você marcar o foco aqui no 1.8, com as lâminas estreitas, quer dizer que aqui está sem foco, aqui está sem foco e aqui está com foco. Quando você começa a fechar o diafragma, que é abrir, quando você começa a fechar... Acho que tá enrolando, tá se enrolando. Quando você começa... A gente vai fazer um outro exemplo. É? Da íris do olho. Que esse exemplo acho tão bom das lâminas. Mas aí você tá se enrolando. Então eu vou tentar terminar as lâminas, tá bom. então.
quando você começa a aumentar o número do diafragma, as lâminas vão se abrindo. Então se você vai lá para o 8, 10, diafragma 10, diafragma 11, que seja, as lâminas são bem mais espaçadas, então você tem bem mais área para poder trabalhar, certo? Ou o que você pode imaginar, como o Musel bem deu o exemplo aqui agora, é a íris do seu olho fechando e abrindo. Como eu nunca consegui estudar a íris do olho de uma forma tão profunda, eu não sei se a íris abre e fecha, não sei se é assim que a gente faz o foco nas coisas. Não, mas a entrada de luz é a relação. É que quando entra muita luz ela fecha, mas não quer dizer que a profundidade de campo não, nossa fica profundidade rasa. de campo não muda nunca. Quer dizer, a não ser que ela muda. Eu não vou usar o exemplo da íris. Mas é distância focal e não por causa da luz. Enfim, mas é basicamente para você pensar assim. Se a lente for 1.8, quer dizer que você vai ter a profundidade de campo bem reduzida. Quer dizer que você vai conseguir desfocar muito. Como um exemplo, a lente 1.4, por exemplo, se você botar o foco aqui no nariz, a maçã do rosto já está desfocada. É impressionante a capacidade de desfoque que ela tem. Por outro lado, uma lente básica, que começa em 3.5, ela já não tem essa capacidade. Então, você acaba fotografando mais coisas e você não consegue dar o foco só na pessoa. Pois bem, a última coisa que tem para falar sobre o diafragma é a relação da profundidade de campo com a abertura e fechamento do diafragma. Quando o diafragma está aberto desse jeito assim, ó, que poderia passar até uma linguiça por aqui. Tá louco. Por que, meu Deus? Quando o diafragma está abertão assim, que quer dizer que ele está em 1.8, 1.4, 2.8, alguma coisa assim, quer dizer que a profundidade de campo está baixa, ou seja, está muito desfocado. Está entrando bastante luz aqui, inclusive. Quando o diafragma está fechado assim, que o diafragma deve estar lá para 11, na verdade 11 agora foi, ó, esse aqui é um 11, ó. Quando o diafragma está fechado assim no 11, quer dizer que a profundidade de campo está aberta. Não é aberta. Alta. É alta. Muito bem observado. É alta. Quer dizer que tem muitas coisas em foco. Então tenha isso em mente e você vai dominar a arte do diafragma. Para exemplificar, esta é uma foto que foi tirada com o diafragma em 1.8 e esta no diafragma em 16. Percebam que esta foto tem uma baixa profundidade de campo, ou seja, ela está mais desfocada. Já neste caso, percebam a alta profundidade de campo, onde muita coisa está em foco. Certo? Podemos passar para o próximo assunto? Próximo assunto? ISO. O ISO, gente, é muito importante. Antigamente, nos filmes, nos rolos, era um ASA. Que quer dizer, eu não sei, eu me esqueci. Você sabe o que quer dizer ASA? Não. Pois é, também não... Deveria... Será que a gente deveria saber? A gente vai saber. A gente vai saber, vai dar. Tá escrito aqui. A gente sabe, inclusive. Você tá fazendo esse charme agora. Que era, então, tinha o filme de ASA 100, ASA 400, ASA 800, por aí vai. Que naquela época queria dizer o tamanho do grão do filme, certo? Os filmes tinham grãos e aí então você vinha com os equipamentos químicos, a luz já tinha trabalhado naquele filme dentro da sua câmera, os equipamentos químicos vinham e ressaltavam e mostravam e com a química fazia aparecer o que a luz tinha queimado, com as cores e tudo mais. O filme 100 tinha os grãos menores, os filmes 800 e tal tinham os grãos maiores. O ISO 100 ou ASA 100, o ASA 100 na verdade, que tinha os grãos menores, eles precisavam receber mais luz para poder ter informação em todos aqueles grãozinhos ali. Já o ASA 800 e por aí vai, nem tanta luz assim. Por isso que hoje em dia o ISO 100 é o que dizem que é o preto perfeito e eu inventei isso e estou falando isso agora, não é o que dizem. Acho que é o 50. É o 50? É. Ah, bom. Então eu vou falar do ISO... É por isso que o ISO 100 é um preto bonito assim, sem ruído, e o ISO 800 por aí vai tem mais ruído, porque ele está interpolando os pixels, ele está inventando luz onde não tem. Vocês entenderam mais ou menos isso? Você está fingindo. Então, porque se você vai num lugar à noite com ISO 100, como é que a gente explica isso? À noite precisa de muita luz.
Vamos supor que você tem uma lente básica 3.5. Deixa eu esperar eu passar o vento ou não precisa? Não precisa. Suponhamos que você esteja à noite fotografando dentro de um ambiente fechado. Você tem uma lente 3.5. E olha só, não falei do obturador, hein? Eu falei do obturador? Ainda não. Eu falei que a janelinha que abre e fecha, mas eu não falei da relação do movimento, né? Não. Posso falar agora? É só terminar aí. Porque tem a ver, porque senão você não pode... Mas aí você complementa tudo. Então eu vou complementar. Então eu vou... Por exemplo, se você está num ambiente à noite e precisa fotografar sei lá, dentro de casa, por exemplo, e tem pouca luz assim, você vai abaixar não é abaixar a velocidade, é aumentar a velocidade do obturador, né? Não, abaixar a velocidade. Se você está num ambiente em casa e quer fotografar, sei lá, o quarto da sua irmã, que exemplo estranho, e quer fotografar uma festa que está recebendo muitos convidados para um jantar que você está fazendo, você vai ter que botar a câmera de um jeito para fotografar que capte tudo com a luz adequada. Só que, suponhamos que você esteja com a lente 3.5, por exemplo, que é uma lente escura. O seu obturador, você vai ter que colocar ele lá pro 1/12, talvez até perto de 1 segundo. Só que em 1 segundo, a pessoa se mexeu já. Aí saem aqueles fantasmas nas fotos e tal, é horrível. Como é que você resolve esse enigma? Você bota flash? Mas você não tem flash. Ou o flash estoura tudo e fica feio. Como é que você resolve isso? Com o ISO. O ISO, ele compensa a falta de luz. Então você começa a aumentar, você começa a inventar luz onde não tem. E ele acaba compensando isso com um pouco de ruído. As câmeras super modernas de hoje em dia, as câmeras super modernas de hoje em dia, como a 5D Mark III ou a Nikon D8000, elas corrigem o ruído de uma maneira belíssima, então que você quase não percebe. Mas se você pegar uma câmera mais simplesinha para trabalhar, você vai perceber o ruído, que são vários pontinhos, mas é a única forma de fotografar ainda sem flash. Então é uma boa saída aumentar o ISO para compensar a falta de luz do ambiente, entendeu? É basicamente isso. Como eu falei de fantasma, só vou completar aqui a última informaçãozinha de obturador que faltava, que dizem, segundo estudos, que a velocidade do obturador que congela o ser humano, o movimento mais rápido, o helicóptero, justo na hora dos movimentos, aí faz da curva e pousa ali no bundinho. Vamos com o helicóptero? Vamos. A última informaçãozinha então para completar o que eu havia falado do obturador, é uma informação importante. Segundo estudos, a velocidade que você precisa congelar um ser humano, a velocidade dele para não ficar aquele... Vocês não conseguem ver agora, mas para não ter aquele rastro atrás do meu braço, dizem que é 1/125 avos de um segundo, que é o que você congela o ser humano. E eu observo agora o Museu balançando a cabeça negativamente ali atrás. Qual foi o problema? Acima de 500. Tá. Então, dizem estudos que é acima de 500, que você congela qualquer movimento do corpo humano. O Museu certamente conhece pessoas mais rápidas do que eu, então no caso dele é 1/500 avos de um segundo. Se você começar a descer muito, como num ambiente fechado, para fotografar em 1/50, 1/40 e tal, é muito provável que as pessoas vão borrar com um movimento simples assim, de mexer um pouquinho a cabeça ou de mexer um pouco o corpo. Então você precisa ir compensando com o ISO, ou com flash, ou com diafragma e tudo mais. Lembrando que se você compensar no diafragma, jogar para 1.4 e tiverem duas pessoas abraçadas aqui, uma aqui atrás e uma aqui na frente, essa aqui vai sair em foco e essa não. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de fotografar duas ou mais pessoas com uma baixa profundidade de campo, que seria com o diafragma mais aberto, que seria o número mais baixo. Meu Deus, como é difícil entender o diafragma, mas é basicamente isso. Pois bem, a última informação é o capitão, é o comandante aí dessa galera, que é o fotômetro. Todas as câmeras têm uma barrinha que fica embaixo, que a gente já deu no último vídeo, ia falar última aula, olha só que audácia minha. No último vídeo, que é o fotômetro, é uma barrinha que ele vai ser a guia para você. Ele vai medir quanto de luz está entrando
para você poder trabalhar com o obturador, diafragma e o ISO para poder achar a luz adequada. Então toda câmera tem, ele está logo ali no visor, não tem erro. Se você quiser saber mais sobre o fotômetro, veja o nosso último vídeo, certo? Gente bonita que nos acompanha pelo shongas.com.br ou pelo eusoufotógrafo.com, este foi mais um vídeo recapitulando as últimas coisas que a gente deu sobre lentes, obturador, diafragma, ISO e fotômetro para partir na próxima terça-feira para o White Balance. Pois bem, sejam felizes, tchau! Se você quiser participar, nos envie as suas fotos, que será um prazer avaliar o material. As melhores e as piores fotos serão comentadas. A gente vai montar uma galeria bem bonita e depois vamos fazer um vídeo analisando e vendo como deve ter sido feito, como é que foi, o que ele deixou de fazer, o que ele acertou, enfim. Mande sua foto para o e-mail do eusoufotógrafo@gmail.com ou flavio@shongas.com.br. E quem sabe um dia a gente faz um vídeo, eu não sei quando sairá, mas certamente sairá assim que a gente tiver um bom material em mãos, certo? Não deixe de mandar a sua foto.